Começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Vem comigo. Na aula de hoje vamos tratar de alguns temas interessantes. Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje vai tratar de um aspecto que pede para você diferenciar fato e opinião. Então esse é o primeiro conteúdo que a gente vai ver, sempre trazendo um gênero textual um pouco diferente, né? No caso, o gênero dessa semana chama-se artigo de opinião. E não é nada por acaso, o artigo de opinião vai trazer muitas opiniões, obviamente. E aí é um gênero super interessante para que você faça essa diferença entre fato e opinião aqui mesmo nesse gênero. Tudo bem? Então, logo no início da aula, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês e traçar alguns objetivos gerais do que a gente vai fazer ao longo dos slides. Então, o primeiro deles, como você já pode ver aí na imagem, tem o menino escrevendo e assistindo aula pelo celular. Então, eu vou trazer algumas frases para que você, aluno, possa saber o que é fato e o que é opinião. Posso contar com a sua ajuda? Então, preste bem atenção nas frases que irão aparecer e aí você verá o que é fato e o que é opinião e traçar bem essa diferença. Então, vamos lá. A primeira frase que você está vendo aí chama-se: as aulas por quase todo o Brasil estão acontecendo de forma online ou pela TV. Pessoal, isso aí é um fato ou é uma opinião? O que você acha? Bom, se ele diz que as aulas por quase todo o Brasil estão acontecendo de forma online ou pela TV, você já deve ter uma ideia de que isso é um fato, né? Hoje, dia 28, né? Acontece a volta às aulas em alguns estados, no caso de São Paulo, por exemplo, mas por quase todo o Brasil, as aulas ainda estão acontecendo de maneira online, ou mesmo pela TV. Portanto, isso é um fato. O fato é aquilo que pode ser provável, né? É aquilo que pode ser, que tem uma prova de que é real, de sua existência. Então, isso aqui é um fato. Vamos ver uma segunda frase? A segunda frase é maravilhoso ter aulas online e ficar em casa. E agora? Eu sei que você aí de casa já está pensando, eita, será que essa daí é uma opinião? Será, pessoal? Será que se trata de uma opinião? É isso mesmo. A opinião, ela vai trazer um ponto de vista sobre um fato. Então, qual é o fato? Ter aulas. Qual é a opinião sobre ter aulas online? É ser maravilhoso. No caso dessa frase, a pessoa que falou disse que é maravilhoso ter aulas online e ficar em casa. A grande pergunta é, todo mundo acha maravilhoso ter aulas em casa, ficar em casa? Então, obviamente que não. Então, nem todo mundo acha. Por isso, isso se trata de uma opinião, um ponto de vista, certo? Um ponto de vista que o autor da frase tem em relação a algum fenômeno, certo? Vamos para mais algumas frases. A próxima frase diz assim: as aulas pela Prefeitura de Teresina acontecem aos sábados também. E aí, isso é uma opinião ou é um fato? Bom, as aulas pela Prefeitura também acontecem aos sábados. Antes, lá no primeiro semestre, vocês já tinham aulas aos sábados, né? Normalmente eram os vídeos de sexta, mas as aulas pela Prefeitura de Teresina acontecem também aos sábados. No período normal também a gente tinha o Cidade Olímpica, o pré-IFP, mas, de uma maneira geral, pela Prefeitura de Teresina, sempre tivemos aulas online, sempre tivemos aulas aos sábados, né? Então, isso continua. Portanto, é um fato ou é uma opinião? Muito bem, você de casa acertou. É um fato. Fato porque é possível se constatar. É possível você ter certeza daquilo, né? Não é uma opinião, uma impressão que eu tenho sobre a realidade. É que aquilo realmente é a realidade. É o fato em si, certo? A próxima frase diz assim: as aulas presenciais ainda não têm data para voltar nas escolas municipais de Teresina. E então, isso é um fato ou é uma opinião? Muito bem, você aí de casa acertou, exatamente isso. Isso aqui é um fato. Por que um fato? Porque elas ainda não voltaram, é tal que você está me assistindo aqui pela TV, não é isso? Então, as aulas da Prefeitura Municipal de Teresina, as aulas presenciais, ainda não tem uma data certa para voltar. Então, isso não é uma opinião, isso é um fato. É algo que pode ser constatado, não é? Por último, mais uma frasinha para ter certeza de que você já sabe aí fazer essa diferença entre fato e opinião. É importante as aulas presenciais,
mas as aulas pela TV também ajudam. Isso é um fato ou é uma opinião? O que é que vocês acham? Vocês dirão, professor, isso todo mundo acha. Mas esse achar é o que marca a questão da opinião, não é verdade? Então, esse negócio é importante, né? As aulas presenciais é importante para quem? Para a pessoa que está dizendo. Portanto, estamos diante aí de uma opinião. Então, por tudo isso que a gente já está explicando aqui, já é possível traçar uma diferença bem básica entre as duas coisas, entre o fato e a opinião. Vamos lá. Qual é as diferenças, né, entre elas? Fato, então, é algo independente da vontade de alguém. Ou seja, para essa coisa acontecer, ela não será necessário que você tenha uma impressão sobre ela. Então, ela acontece, independente de você. E algo que existe pode ser provado. Como eu havia explicado nas frases anteriores, então é algo que, como não depende de você, ele pode ser constatado, ele pode ser provado, ele pode ser apresentado através de dados, por exemplo, de estatísticas. Então, tudo isso é o que caracteriza o fato. A opinião é diferente. A opinião é alguém que pensa sobre o que aconteceu, é um pensamento sobre o que aconteceu. É a impressão, o ponto de vista da pessoa que está dando a opinião. Portanto, como diz aí na segunda tabelinha, o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo, ou seja, sobre um fato, sobre um determinado acontecimento, a minha impressão, a minha opinião sobre isso é o que vai caracterizar aí a opinião. Então, que fique bem claro essa questão de fato e opinião, e eu espero que você esteja anotando as informações principais. Isso mesmo, é muito importante que você anote essas informações. Afinal de contas, quando tudo isso acabar, vai existir atividades, avaliações que você vai se deparar com esse questionamento e vai querer saber se você sabe traçar uma distinção bem entre fato e opinião. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então vamos lá. Trouxe aqui um trecho de um artigo de opinião, como é o gênero dessa semana. Você já sabe que o artigo de opinião apresenta algumas características importantes, não é? Por ser um texto expositivo, argumentativo, ele vai trazer a opinião do autor a respeito de um fato, de um acontecimento polêmico, né? Normalmente polêmico e atual. E essas impressões é que você tem que fazer essa distinção entre fato e opinião. Vamos lá. Os benefícios do brincar são inesgotáveis, ou seja, não se esgota, não é? Não se acaba. E como tal, é muito importante que os pais não se esqueçam de definir na agenda da criança um espaço diário para não fazer nada. É aí que surge o espaço para brincar. Os pais têm um papel fundamental no que respeita à preparação dos espaços, a seleção dos brinquedos e dos contextos, proporcionando à criança um ambiente de qualidade e enriquecedor da imaginação infantil, que estimule as interações sociais com outras crianças, familiares e amigos. Importa lembrar que enriquecedor não significa proporcionar brinquedos caros, mas meios que permitem a exploração de diferentes linguagens, como a linguagem musical, a linguagem corporal, gestual e escrita. Certo? Então, temos aí um ponto de vista do autor sobre a questão do brincar, do lúdico, né? Em relação às crianças. Então, os pais também têm esse papel na preparação de um ambiente que possa proporcionar a essas crianças um ambiente lúdico, né? De brincadeira. Então, veja, temos aí bem delimitado a questão da opinião e dos fatos. Observe o que está sublinhado. Os benefícios do brincar são inesgotáveis. É muito importante que os pais não se esqueçam. Os pais têm um papel fundamental. Então veja que essas expressões como é muito importante, é fundamental, tem um papel fundamental, é bom, é ruim, é maravilhoso, é lamentável. Então essas expressões caracterizam bem a questão do ponto de vista do discurso, né? Daquele que está discursando dentro do texto. Então, no caso do escritor, não é? Então, essas expressões, anotem isso, são expressões que caracterizam a opinião. Então, professor, sempre que tiver opinião, eu vou observar essas expressões? Se essas expressões estiverem lá, sim, você tem que dar uma importância a elas.
Mas se elas não estiverem lá, aí você tem que achar outros meios que permitam você identificar a opinião do autor do texto, do articulista. No caso, estamos estudando o artigo de opinião, então a pessoa que escreve artigos, ela é chamada de articulista. Então você precisa entender ali qual o posicionamento dele sobre um determinado fato. Então, não esqueça essas expressões, porque elas caracterizam o quê? A opinião, não é? Então, que isso fique bem claro. Então, vamos para mais um trecho de um artigo de opinião e eu quero que você observe bem, mais uma vez, a questão da opinião separada dos fatos. Vamos lá. Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez deste elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Então, temos aí um trecho de um artigo de opinião, como você pode ver, e pelo que está sublinhado, a gente já pode perceber aí as opiniões do articulista, né, da pessoa que escreve o artigo de opinião, em relação ao tema do artigo de opinião, que é o Dia Mundial da Água. Então, qual é a opinião dele? Veja, é um momento para conscientizar a população. Então, como é que eu vou perceber, professor, que se trata de uma opinião? Ora, quando ele diz que é um momento para conscientizar a população, o que na verdade ele quer dizer? Ele quer dizer isso aqui, ó, é o momento certo, é o melhor momento para conscientizar a população. Ora, quem que vai dizer se é certo ou se é errado, se é o melhor, se é o pior? Se não, está na cara que se trata de uma opinião. Então, uma opinião da pessoa que escreveu esse texto. Então, que fique muito claro essa questão. Então, é o momento certo, é o momento ideal, é muito subjetivo, são expressões que são muito subjetivas. Então, o que marca justamente isso é o adjetivo certo, melhor, importante, fundamental. Então, esses adjetivos, essas palavras que vão caracterizar aí o substantivo, elas deixam bem claro que se trata de uma opinião. Depois, a segunda frase é o elemento que melhor simboliza a essência humana. Ora, todo mundo acha isso, que é o elemento que melhor simboliza a essência humana? Não, né, pessoal? Por isso que se trata de uma opinião. Tem gente que acha que a alma é o que melhor simboliza a essência humana, mas no caso desse escritor, ele acha que é a água, né? Então, isso é uma opinião do articulista. Tudo bem até aqui? E veja a marcaçãozinha, ó, melhor. Então, mais uma vez, a questão aí dos adjetivos, dos advérbios, caracterizando bem essas expressões que indicam opinião. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, faço um convite a você. Mais uma vez, essas expressões, elas vão caracterizar o quê? A opinião. Então, que isso fique bem claro. Espero que você tenha anotado no seu caderno. Vamos lá. O convite que eu te faço é, vamos praticar um pouquinho, ver como é que isso se apresenta em outros textos, em outros artigos de opinião. Será que você vai conseguir aí perceber onde é que vai estar o fato e a opinião de maneira bem clara? Então, te faço um convite, vamos treinar um pouco, vamos praticar. O primeiro texto que temos aí, mais uma vez, é um artigo de opinião, um trecho de um artigo de opinião, né? E vamos fazer algumas perguntas e você vai me dizendo o que você acha a partir do que a gente está lendo, a partir do que você está lendo também pela tela da sua TV. Então vamos lá. Internet ajuda ou atrapalha os estudos? Sem dúvida, essa é uma questão que vai trazer inúmeras polêmicas durante vários anos ainda. Mas para não ficar em cima do muro, posso já dizer que sou a favor da utilização da internet para melhorar nossos estudos. Olha aí, ó. Segundo a pesquisa site Intereducação, mais de 64% dos alunos afirmam que quando o professor utiliza a internet, eles prestam mais atenção na aula. Esse é um dado importante, pois cada vez mais está sendo comprovado que o uso de tecnologias interfere positivamente no interesse do aluno pela aula. Talvez um problema grave no uso dessa ferramenta
esteja na pouca maturidade dos jovens que a utilizam para os estudos. Como exemplo, posso usar a minha experiência nesse ramo. Como aluno, que ainda sou em vários cursos, a internet, com a possibilidade do EAD, que é a educação à distância, se mostra fantástica, pois possibilita que eu tenha acesso a um conhecimento que de outra forma teria pouca chance de obter. Então, a grande pergunta é, qual o trecho apresenta uma opinião? Qual trecho apresentado abaixo trata-se de uma opinião? A letra A diz o seguinte: segundo a pesquisa TIC Educação, B, 64% dos alunos afirmam que quando o professor utiliza a internet. C, sem dúvida, essa é uma questão que vai trazer inúmeras polêmicas. Ou letra D, utilização da internet para melhorar nossos estudos. E então, pessoal, qual a sua opinião? Qual o seu ponto de vista aqui? Qual a alternativa que melhor se encaixa? Vamos analisar uma por uma. Quando ele diz, segundo a pesquisa TIC Educação, na verdade, o site é Intereducação, não é nem TIC Educação, né? Então, ele só está apresentando um dado, isso não é uma opinião a respeito de um fato, ele só vai apresentar um dado, né? Então, obviamente, não vai ser a letra A. A letra B diz 64% dos alunos afirmam que quando o professor utiliza a internet, ora, 64% é uma porcentagem, então a gente está diante aí de um dado. E os dados, pessoal, vão caracterizar o fato e não a opinião. Mais uma vez, os dados vão caracterizar o fato e não a opinião. Guarde isso. Então não pode ser a letra B, já que ele quer a opinião. Letra C. Sem dúvida, essa é uma questão que vai trazer inúmeras polêmicas. Ora, sem dúvida, então, para quem? Para o articulista, a pessoa que escreveu o texto. Então, para o autor do texto. Então, esse sem dúvida já está me indicando aí que se trata de uma opinião. E veja a questão de inúmeras polêmicas. Inúmeras significa várias polêmicas. Para quem? Para ele. Portanto, isso é o ponto de vista do autor. Portanto, letra correta, letra C. Eu espero que você tenha acertado em casa. Parabéns àqueles que acertaram. A letra D, só para descartar, utilização da internet para melhorar nossos estudos. Utilização da internet para melhorar nossos estudos é o tema do texto, né? Mas esse tema aí não traz nenhuma opinião, se é contra, se é a favor, o que ele acha. Então isso aí não traz a opinião da pessoa que escreveu. Tudo certo, pessoal? Posso continuar? Então, fique claro aí essas observações para vocês. Vamos para mais um texto. A violência contra a mulher, ó, tema atual, tema importante, né? E justamente isso que caracteriza aí o artigo de opinião. Então vamos ver o que é que diz o texto. A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes da desigualdade de gênero no Brasil. Fundada em uma cultura patriarcal, cheia de valores sexistas, nossa sociedade vem sofrendo com um problema que, mais do que persistente, tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso e sustentado por relações profundamente tóxicas e agressivas. Nas últimas décadas, a questão foi sendo paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, né, colocada no centro do debate público, até ser finalmente considerada como prática que não deve ser tolerada. Isso se deu com a edição de diversas leis, como a Lei Maria da Penha, em 2006, a Lei do Feminicídio, em 2015, e, por fim, com a Lei de Importunação Sexual, de 2018, dentre outros exemplos, né? Todavia, é nítido o descompasso entre o reforço no meio legal, ou seja, o meio judicial de lei, não é? E a implementação de frágeis políticas públicas voltadas ao combate a esse tipo de violência, que é a violência feminina, né? Ao contrário do que se imagina, a rede de proteção estatal, idealmente desenhada pela lei, frequentemente tem demonstrado a incapacidade de quem? Do Estado, né? De dar guarida, dar proteção às vítimas, que geralmente preferem o silêncio a efetivar a denúncia, seja por medo, vergonha ou culpa. Então, a pergunta é, qual dos trechos abaixo apresenta um fato? Ora, veja que agora ele quer o fato e não a opinião. Quando ele diz, letra A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes da desigualdade. Perceba, se é uma das manifestações mais cruéis,
Quem é que disse isso? O próprio autor do texto. Para ele é uma das mais cruéis. Quando ele fala uma das mais cruéis, significa dizer que ele considera outras também cruéis, né? Então, dentre as que existem, ele escolheu essa como a mais cruel. Então, trata-se do ponto de vista do autor, trata-se da opinião do autor. Portanto, estamos diante aí de uma opinião e não de um fato. Letra B. É nítido o descompasso entre o reforço no meio legal e a implementação de frágeis políticas públicas. Ora, veja a questão dos frágeis, né? Para quem que é frágil? Será que para o poder público é frágil? Talvez para eles não, mas para o autor do texto sim. Então já denota aí a questão da opinião, da subjetividade, não é? Então, para o escritor do texto, isso é frágil. Então, esse adjetivo aí caracteriza bem a questão da opinião. Então, a letra B também não vai ser, porque é uma opinião. Lembre-se que a questão que é o fato. C. Tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso e sustentado por relações sociais agressivas. Mais uma vez a questão dos adjetivos aí, ó, dizendo que o cotidiano é perverso. Perverso para quem? Né? E sustentado por relações sociais agressivas. Agressivas para quem? Então tudo isso aí é a opinião do articulista, né, da pessoa que fez esse texto, do escritor. Então, se marca a opinião, não vai ser a alternativa correta. Vamos ver a letra D? A edição de diversas leis, como a Lei Maria da Penha, né, em 2006 e a do feminicídio em 2015. Pessoal, isso é um fato? Isso é um fato. Por quê? Porque é possível constatar, é possível se comprovar que essas leis foram realmente editadas aí em 2006 e em 2015, respectivamente. Portanto, isso não é uma opinião, isso é um fato, de fato aconteceu, de fato existe, não é? Então, letra correta, letra D. Você acertou? Parabéns aos que acertaram. Vamos lá, vamos continuar. A poluição no mundo. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Em Tóquio, vende-se oxigênio nas ruas centrais. É comum os japoneses comprarem uma dose, e enfiarem o nariz na garrafinha, né, pegando aí o oxigênio, né, recuperando-se do veneno que são obrigados a respirar. Os guardas de trânsito, intoxicados por gases dos automóveis, têm postos de gasolinas especiais nas esquinas. Apesar da propaganda que apresenta o centro da Europa, né, como um oásis verde entre as enormes fábricas, quem lê jornal sabe o que acontece com o Reno, o rio Reno, né? Um rio totalmente morto e mortífero, carregando resíduos químicos. Esses resíduos, né, certamente provenientes aí das grandes fábricas na Europa, né? Por milhares de quilômetros, esses resíduos são arrastados através do rio, contaminando os depósitos de água potável de vários países. Metade da população holandesa bebe a água do rio Reno, que é o maior esgoto do mundo e o receptor de inseticida de fábricas alemãs. Seus peixes são proibidos para o consumo porque os detritos industriais com que se alimentam, né, com que esses peixes se alimentam, tornam sua carne fétida, a carne dos peixes fétida, né, fedida, né, podre. Portanto, o que é que a questão quer? A alternativa que apresenta uma opinião é... Vamos lá, letra A. Em Tóquio vende-se oxigênio nas ruas centrais? Ora, quando ele diz que em Tóquio vende-se oxigênio, então isso é um fato, não é uma opinião do autor. Isso de fato acontece. E pode ser provado, né? Pode ser constatado, é real. Então, a gente já sabe que se trata de um fato, a letra A. Letra B. Os guardas de trânsito têm postos de abastecimentos especiais nas esquinas. Então, isso é um fato. Inclusive, é um argumento para sustentar aí a tese dele, né, a opinião dele a respeito da poluição no mundo. Então, isso também é um fato. E pode ser constatado, pode ser provado, né? E letra C, né, seus peixes são proibidos para o consumo. Seus peixes de quem? Seus peixes, peixes de quem? Do rio, não é? Então, esses peixes, eles foram, né, proibidos para o consumo por ter a carne podre. Porque eles estavam dentro de um rio em que há uma alta taxa de poluição. Portanto, isso aí também é um fato, pode ser provado, é real. Letra D. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Pessoal, aqui trata-se de uma opinião. Por que, professor? Você dirá,
Ora, os grandes países não são os poluídos que poluem, certo, mas dizer que são os mais poluídos do mundo, pessoal, não deixa de ser a opinião do autor. E veja que no próprio texto ele já inicia com isso, dando a opinião dele e trazendo os argumentos, mostrando que, por exemplo, na Europa, no Japão, vários desses países mostram o quanto eles são poluídos. Portanto, isso é uma opinião. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Então, para o autor, esse é o ponto de vista aí dele. Então, estamos diante de uma opinião na letra D. Eu espero que você tenha acertado também essa, hein? Estava tão difícil assim não. Vamos para a próxima? Vamos lá. O perigo de passar horas de frente para as telas do computador, smartphone e tablet. É assim na vida moderna. Milhões de pessoas no mundo passam o dia inteiro trabalhando em frente a um computador. O smartphone é usado para trocar mensagens, consultar e-mails e acessar a internet. Em casa, dedicamos um bom tempo à televisão e o tablet ainda serve para ler um livro. O hábito aparentemente inofensivo pode se tornar um inimigo da saúde ocular, ou seja, dos olhos, não é? Os olhos precisam trabalhar em dobro, enquanto o número de piscadas diminui, levando ao que se chama de síndrome da visão do computador, né? CVS, que é uma sigla em inglês. Ao permanecer horas seguidas em frente a uma tela, é comum esquecer um ato involuntário fundamental para a saúde ocular. Quer dizer, que ato é esse? O piscar, não é? Piscar é necessário para renovar a lágrima, que tem duas funções básicas, a proteção e a lubrificação dos olhos. Ela contém substâncias antibacterianas que defendem os olhos de agressão externa e age para umedecê-los, protegendo a córnea. Explica o oftalmologista Elisabeto Ribeiro Gonçalves, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologista em Minas Gerais e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do Instituto de Olhos de Belo Horizonte. Então, estamos diante aí de um artigo de opinião que traz dados aí sobre a importância de se piscar os olhos, não é? Veja o que diz aí a alternativa. A alternativa que apresenta uma opinião, ou seja, dentro desse texto aí, qual trechinho indica a opinião do autor ou do entrevistado, no caso aí, né? A gente tem um oftalmologista que deu a opinião dele também aí a respeito desse tipo de situação. Então, eu quero que você perceba qual é o trecho que indica a opinião. Letra A, passar horas de frente para as telas do computador, smartphone e tablet. Passar horas é uma opinião? Não, é um fato, não é? Então, a gente não está diante aí de uma opinião, de um ponto de vista do autor. Letra B, o smartphone é usado para trocar mensagens, consultar e-mails e acessar a internet? Bom, ele é usado para isso, pessoal? Sim, não é? Então, não temos aí uma opinião. C, chama síndrome da visão de computador, CVS, sigla em inglês. Não estamos diante aí também de uma opinião, e sim de um fato. Tem esse nome, né, essa síndrome. Letra D, o hábito aparentemente inofensivo pode se tornar um inimigo da saúde ocular. Ora, para quem é isso? Então, estamos aí diante de uma opinião na letra D. Pessoal, espero que tenha sido fácil aí também essa questão, não é? Não foi tão difícil assim não. Você pode até perceber aí pela palavra inofensivo. Então, na aula de hoje, aprendemos aí a questão da diferença entre fato e opinião. Espero que você tenha delimitado bem essa situação, né? Saber diferenciar os dois é super importante, principalmente quando você está tratando de textos com um pouco mais de complexidade em relação aos narrativos, como é o caso do artigo de opinião, entre outros, né, textos dissertativos. E, como sempre, deixo aqui com vocês o meu muito obrigado pela aula de hoje, né? Fique em casa, curta o seu dia. Eu espero que você tenha anotado e qualquer dúvida que você tenha, pergunte ao professor que estaremos lá. Obrigado, pessoal. Tchau.